Boa noite. A crise dos refugiados nos Estados Unidos e na Europa é um dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Paulo Rangel começa exatamente por esta questão dos refugiados, uma questão que tem feito vibrar a comunidade internacional, tanto porque se passa nos Estados Unidos, mas que também não nos deve fazer esquecer aquilo que está a passar na União Europeia e na Europa, porque nós temos também aqui na Europa um problema grave em relação aos imigrantes. Sim, quer dizer, e um problema que talvez que em termos de consequências políticas é mais grave. É mais grave porque está em causa o governo alemão, é o governo italiano que recusa neste momento. Sim, e cria uma fratura muito grande na União. Mas enfim, pondo as coisas talvez pôr um bocadinho de ordem, porque tem tantas implicações. Sim. Que, procurando ser um bocadinho objetivo, eu acho que primeiro é preciso começar que é realmente há coisas que são inaceitáveis, não é? E eu acho que nós temos dois episódios, ambos de muita gravidade. Um, justamente no Mediterrâneo, que foi aquela questão do Aquários, quer dizer, a ideia de que não há uma solução para receber um barco. Portanto, é um barco que o governo italiano não deixou... Não deixou, reenviou para o governo maltese, o maltese também não aceitou. Não deixou e acabou por ser enviado para a Espanha. Uma atitude que me pareceu bastante positiva, mas que sinceramente é realmente é uma coisa chocante sobre vários pontos de vista. Mas a Itália não foi também deixada entregue a si própria pelo resto da Europa? Quer dizer, isto aqui tem leituras, é uma questão mais complexa do que pode parecer. Mas depois temos também a questão da separação de pais e filhos nos Estados Unidos, que é outra coisa absolutamente chocante, e a prisão dos filhos, quer dizer, este regime de acampamentos, quer dizer, nós estamos de facto a sentir de vez em quando coisas que são dos anos 30, não é? Portanto, um retrocesso enorme, porque não existe indignação suficiente para isto. Agora, há aqui este é o primeiro ponto, é dizer a questão humanitária tem que estar à frente de qualquer outra. Isto não tem nada a ver com depois nós recebemos ou não recebemos os imigrantes, deles poderem voltar ou não para trás, mais tarde, etc. Uma coisa é, quando as pessoas estão num estado de necessidade e de urgência, nós não podemos deixar de ter um mecanismo de salvamento das pessoas e de acolhimento humanitário com padrões mínimos de dignidade. Eu já não digo padrões médios, digo mínimos. Pronto. E esta é a primeira coisa e ponto final. E sobre isso não pode haver discussões nenhumas, do meu ponto de vista. Portanto, recebê-los, enfim, ter estruturas para os receber. E se depois as estruturas são dentro da União Europeia, se são fora da União Europeia, para mim, podem estar de um lado e no outro. Quer dizer, desde que elas tenham a dignidade necessária, desde que a União Europeia esteja disposta a pagar para que isso aconteça. E até possa, e por isso eu não sou contra que sejam feitos na Líbia. O problema é que este discurso anti-imigração dá votos. Ora, pronto. E dá votos à extrema-direita. Vamos cá ver. Depois, um ponto que, aliás, a Constância já tinha tocado, e que, sinceramente, eu acho que é, no fundo, é a outra parte do problema, é que a Itália tem alguma razão. Não é por acaso que na Itália este caminho foi feito com toda esta força. Porque a Itália foi deixada sozinha, como a Grécia, aliás. As pessoas não têm noção do que são os campos de refugiados na Grécia ainda agora. São, do ponto de vista humanitário, as condições são deploráveis. E nós não sabemos como é que são em alguns da Jordânia e da Turquia, porque aí nós nem temos o acesso que temos no caso da Grécia. E, portanto, a União Europeia deixou a Grécia e a Itália, enfim, Malta, Espanha, também de alguma maneira, mas deixou estes dois completamente sós. E, portanto, sem nenhum esquema de solidariedade. Não há dúvida que a União Europeia, a Alemanha, o Presidente da Comissão Juncker, quiseram muito fazer aquela distribuição de refugiados. E isso seria uma coisa que permitiria resolver o problema, porque... Só que não resolveu e... Não resolveu porque os países se apoiaram... com aquele acordo com a Turquia. E, portanto, mas eu até admito que o acordo com a Turquia tivesse que ser feito, como eu digo, mas até admito que tivesse que ser feito. O que eu estou a dizer é, aos Estados não estarem disponíveis para aceitarem refugiados, o que significa isto é que eles têm que ficar na Itália e na Grécia. Não é? Portanto, isto cria aos gregos e aos italianos um problema muito complexo. E, portanto, sinceramente, a questão é tão grave, do ponto de vista humanitário, mas depois também do ponto de vista político, que nós, o que estamos a ver, é que neste momento o próprio governo alemão poderá estar em causa. E era isso que eu ia perguntar. E na Itália já tivemos esta mudança altamente... é um precedente muito grave aquilo que está a passar na Itália, nomeadamente com o Salvini e com a Liga, mais até com o Movimento 5 Estrelas. Portanto, nós estamos a ter consequências políticas muito fortes desta crise migratória. Fernando Rosas, era exatamente isso que eu lhe perguntar. Os Estados, como diz o Paulo Rangel, não estão disponíveis, mas a verdade é que a disponibilidade, nomeadamente a disponibilidade mostrada por Angela Merkel, tem tido efeitos contraproducentes para a própria. Ou seja, entrega de facto este problema e a solução, se é que se pode falar em solução, mas a pseudo-solução deste problema, à extrema-direita. E nós temos visto o alargamento, até na própria Alemanha, nós vimos agora o governo alemão dividido sobre isso,
porque a CSU vai ter eleições em outubro, na Baviera, e tem medo de perder votos para um partido de extrema-direita que é a alternativa para a Alemanha. Bom, eu acho que... Como é que sai deste problema? Quer dizer, como é que isto se resolve? Gostaria de começar por dizer que acho que o que se passa neste momento com os refugiados na Europa e nos Estados Unidos é uma suprema vergonha, um supremo perigo e uma suprema indignação. A separação das crianças dos imigrantes ilegais com a tolerância zero do Trump nos Estados Unidos é uma ofensa brutal à humanidade e aos princípios que regem a civilização europeia, a noção dos direitos humanos, tudo. A recusa da aportagem dos barcos com refugiados aos portos italianos, seja qual for a situação concreta em Itália, é uma provocação contra os direitos das pessoas. Mais do que isso, o inquérito ordenado pelo Salvini à existência de ciganos na Itália, com vista à sua eventual... Ele disse que ordem fazer, mas não. O eco disto é que podíamos, a certa altura, trocar o nome de ciganos por judeus. É exatamente a mesma reverberação que está no ar. A nova lei anti-imigração, deixe-me acabar, da Hungria, é uma lei que criminaliza quem ajuda os refugiados. Aliás, vai no sentido do discurso do Salvini, que está também a fazer acusações de índole criminal às organizações que ajudam os refugiados a sair do mar, porque é preciso dizer às pessoas que, neste momento, o que se passa é que eles são metidos em barcos e largados fora das águas territoriais. Nem sequer são metidos em barcos que têm capacidade de chegar às margens europeias, porque eles já contam, os traficantes já contam, que alguém os vai pescar a meio do caminho. E, portanto, essa é a situação. E esta coisa do novo eixo, ainda por cima, o dirigente da Áustria falou de um novo eixo, quer dizer, ele há de não saber história, porque ainda por cima um eixo que é entre a Itália, a Alemanha do Ministro do Interior da Baviera e a Áustria, quer dizer, ainda por cima são os mesmos, ainda por cima são os mesmos do eixo antigo. Agora, e portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, a extrema-direita na Europa não há uma ameaça, está no poder. Mas, Fernando Rosa, a pergunta que eu lhe ia fazer é se está no poder por causa da questão dos refugiados, também por outros motivos, também com certeza, mas se esta questão dos refugiados não tem ajudado exatamente a extrema-direita, por muito mal que isso seja, mas não tem ajudado a extrema-direita a ganhar eleições. A questão dos refugiados... Porque a verdade é que o Sr. Salvini, nas sondagens, tem vindo a subir. A Europa precisa do contributo dessa massa de refugiados. Mas os europeus não os querem. Precisa para vários efeitos. Mas, Fernando Rosa, o que eu digo é os europeus não os querem. Deixe-me acabar. Eu deixo acabar, mas deixe-me também fazer-lhe uma pergunta. Está bem, mas quer dizer, se me está a interromper quando eu estou a responder, não nos entendemos. O que eu acho que se passa é que essa batalha pela opinião pública está a ser perdida pelas democracias. Porque a extrema-direita é o que diz assim, vocês não têm emprego, vocês vivem mal, vocês têm dificuldades, a culpa disso é o estrangeiro. É um discurso semelhante ao do nacionalsocialismo na Alemanha hitleriana. Só que o bouc émissaire, quer dizer, o bode expiatório, eram os judeus, agora são os refugiados. Quer dizer, a Europa está a perder a batalha do debate na opinião pública acerca do papel dos refugiados no futuro. É claro que a resposta à questão dos refugiados é complexa, é preciso, porque isto tem duas partes. É preciso ajudar a criar situações nos países de origem que os ajudem a viver com dignidade, de onde neste momento fogem à miséria e à guerra, e isso é uma tarefa a médio e longo prazo, e há uma grande parte da Europa, de governos da Europa, que não está absolutamente nada interessada nessa dimensão, e depois há a sua inclusão. E a sua inclusão é benéfica para a Europa. Porque a Europa tem uma crise demográfica e tem uma crise de população e uma crise de Estado Social. Tudo isto contribui para discutir. Mas a verdade, mas deixe-me só dizer o seguinte. Para terminar. Mas a Europa tem responsabilidades nisto. Eu gostava que discutíssemos as responsabilidades da União Europeia nesta questão. Pedro Silva Pereira, a Europa tem responsabilidades, mas a verdade é que os europeus não aceitam, de facto, os refugiados. Quer dizer, aquilo que o Fernando Rosa estava a dizer,
de que a Europa devia aceitar os refugiados, até porque racionalmente é bom para a Europa, por causa da questão demográfica, mas a verdade é que os europeus não pensam assim. E têm premiado exatamente todos os movimentos em países onde há imigração e até em países onde não há imigração, têm premiado todos os movimentos e todos os partidos que fazem exatamente a luta contra os refugiados e contra os imigrantes, porque não estamos só a falar de refugiados, também estamos a falar de imigrantes, a sua causa principal. Aliás, paradigmático disso, só para acabar, é o que está a passar na Alemanha. O Paulo Rangel escreveu esta semana no Público um artigo muito interessante, em que explica como é que a alternativa para a Alemanha, passou de um governo de um partido minoritário contra o euro e passou a ser um grande partido, neste momento é o terceiro partido alemão, quando tomou em mãos a causa dos refugiados, neste caso contra os refugiados. Bom, é verdade que o discurso populista contra os refugiados e a imigração está a fazer vencimento em vários países da Europa, não apenas porque conquista a opinião pública, mas pior do que isso, porque acaba por conquistar alguns partidos tradicionais no sistema que acham que a forma de enfrentar essa onda populista, esse discurso contra a imigração, é acompanharem esse discurso numa ânsia de captar Mas a alternativa... Eu creio que o resultado disto é exatamente a derrota da batalha das ideias e da batalha dos valores. Mas, posso só fazer uma pergunta, mas a alternativa, que foi o que fez a Angela Merkel, foi exatamente o oposto, ou seja, ela opôs-se a esse tipo de solução, também não foi brilhante para ela. Neste momento, ela é uma mulher isolada. Tem que haver alternativa, e a alternativa é não desistir dos valores. Eu creio que esta crise dos refugiados, da imigração, é uma crise gravíssima e verdadeiramente uma crise existencial para a Europa. Porque ela expõe, talvez mais do que qualquer uma das outras de que habitualmente se fala, aquela que é a verdadeira raiz do problema, que é a crise dos valores europeus. A falta de sentimento de solidariedade entre os países para gerirem conjuntamente os problemas e os desafios comuns, esta ideia de que cada um se deve fazer pela vida e salvar-se como puder e desconsiderar os problemas dos outros, eu creio que isto acaba por destruir... Mas isso também é típico de uma sociedade individualista. Acaba necessariamente por destruir o projeto europeu. Eu não vejo alternativa para isto senão travar uma batalha de frente pelos valores e pelas ideias. Isto significa defender, como o Paulo Rangel estava a dizer, a ideia de que nós podemos discutir muita coisa. Mas quando está em causa a sobrevivência dos refugiados na fronteira marítima, em que a alternativa é o acolhimento ou deixá-los morrer na praia ou no mar, não pode haver escolha, porque a escolha humanitária só pode ser uma, e que é a do acolhimento. É claro que nós estamos a discutir este problema na situação de fim de linha. O que é que se faz ao navio que chega à beira do porto? E o problema é bastante mais complexo do que isto. Exige realmente discutir as causas deste problema, como é que enfrentamos as questões de insegurança no norte da África que ajudam a precipitar estes fluxos de refugiados, como é que investimos na cooperação com os países de origem para o desenvolvimento, e aliás convém recordar, o Sr. Trump não cortou apenas nos investimentos ambientais, cortou também na cooperação para o desenvolvimento, para em alternativa investir em armas, na indústria de defesa norte-americana. Depois, como é que combatemos o tráfico de seres humanos e, portanto, damos alguma solidez ao controle das fronteiras e perseguimos verdadeiramente quem explora este negócio. Há um conjunto de intervenções que são necessárias numa política que só pode ser integrada para ter sucesso. Mas no início e no fim, a questão é, no início, fundamentalmente um problema de valores, e esses têm que ser assumidos numa batalha verdadeiramente ideológica sobre aquilo que está em causa, e à chegada o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, que é incompatível com esta recusa do acolhimento dos refugiados, como é incompatível com a indignidade nos Estados Unidos de separar as crianças dos pais na fronteira, como o Sr. Trump fez com a sua política. E agora dar-lhes calmantes para
para suprirem essa ausência. Paulo Rangel, o que é que justifica, também é um ponto que me faz confusão, o que é que justifica esta rejeição dos europeus? Porque há claramente uma rejeição, e Trump também não ganhou as eleições por acaso, portanto essas coisas também não acontecem por acaso. Porque é que há esta rejeição dos imigrantes? Há um problema também de imigração ilegal na Europa? Não, há um problema também, portanto, quer dizer, portanto, sem pôr em causa nenhum princípio, há coisas que nós temos que ter os casos não são todos iguais. Por exemplo, no caso da Áustria, o chanceler Kurz tem tido realmente intervenções um bocadinho no limite, mas há uma coisa que ele diz e que é verdade. A Suécia e a Áustria, qualquer um deles, são de longe os países que têm acolhido mais imigrantes per capita e, portanto, cumpriram ou estão a cumprir o seu papel. Ele, aliás, diz uma coisa que é extraordinária. A Áustria recebeu mais gente do que a Itália e a Grécia juntas. E se calhar por isso tem um governo com partido da extrema-direita. Ora bem, portanto, tem 9 milhões de pessoas, enquanto que os outros são 75 milhões e são territórios muito diferentes. Portanto, quer dizer, isto não é o caso da Hungria ou da Polónia, são casos totalmente diferentes que não têm ninguém. Portanto, enfim, as condições que têm para ter são diferentes. E aí é que a União Europeia, na questão financeira, poderia jogar um papel. Mas eles, aliás, já vieram dizer que nem sequer tinham a mínima estão dispostos a dar dinheiro para não terem que ter imigrantes. Portanto, que é uma coisa... Mas repare, há países... O caso da Suécia é um caso exemplar. É de longe o que mais recebeu. Mas que deporta todos os anos 80 mil a 90 mil candidatos. Fica com outros 8... Deporta 50% daqueles que se candidatam chegaram a ser 180 mil. E ela como estes imigrantes que foram agora para a Espanha não vão ficar lá também. Certo, mas se for para a Dinamarca, que é um país próximo, a resposta que se tem já é inaceitável. Portanto, no caso da Suécia, eu não tenho nada a dizer porque a Suécia faz uma triagem e acaba por aceitar, e em condições excelentes, muita gente. Tal. No caso da Dinamarca, eles apropriam-se das poucas coisas. Se a pessoa tem uma pequena joia ou se tem um telemóvel, eles ficam com isso e vendem para pagar os custos que o refugiado tem. Estão cá na cabeça de ninguém. Ainda por cima num país como a Dinamarca que não tem sequer essa necessidade estrita. Portanto, é uma reação diferente. Portanto, o que estou a dizer assim, os casos não são todos iguais. Não são todos iguais, mas numa forma geral nós podemos ver que há nas sociedades contemporâneas, nomeadamente nas sociedades ocidentais, uma rejeição. Sim, porque é difícil, repare, é difícil. Tem a ver com questões culturais, tem a ver com questões religiosas. Tem muito a ver com questões culturais, portanto, não é só esta questão dos empregos e disto e daquilo, não é só isso, quer dizer, é evidente que quando nós temos pais que não deixam as filhas ir à escola. Está a falar de quê? Dos ciganos? Não estou a falar, por acaso nem estou a falar, embora também se pudesse falar... Porque é o argumento usado por Salvini em relação ao licenciamento. Sim, mas no caso dos muçulmanos, eu lembro, por exemplo, em 92, já em Frankfurt, aqueles que vieram ser depois os verdes estavam extremamente divididos, porque não sabiam se deviam respeitar a idiosincrasia turca, não é? Ou se deviam aceitar que as filhas não tinham que ir à escola porque não precisavam ser alfabetizadas. Quer dizer, isto não pode ser, não é? Ora, estes conflitos são muito fortes. E, portanto, evidentemente que isto cria algum mal-estar. Agora, depois existe enorme demagogia à volta disto. Quando se fala, por exemplo, da questão das violações, que agora esteve também outra vez na Alemanha, mas, por exemplo, na Holanda houve uma violação num asilo de uma holandesa por um sírio e, portanto, foi um problema. Visto estatisticamente, não é? Aquilo não representava nada. Todos os dias há holandeses que violam holandesas, digamos assim, em quantidade muito maior. Mas as televisões tiveram 24 horas em frente ao asilo a reportar non-stop tudo aquilo e todo o alarme que existia. Portanto, há aqui também, sem dúvida, nesse confronto cultural, muita demagogia. Mas há coisas, por exemplo, inaceitáveis. Eu vou dizer isto aqui e todos sabem que eu, enfim, nunca escondi a minha fé cristã, mas o primeiro-ministro da Baviera reintroduziu cruzes em todos os edifícios públicos. A ponto do cardeal Marx, que é presidente da Conferência Episcopal, é cardeal de Munique e é presidente da Conferência Episcopal alemã, ter dito que é inaceitável reintroduzir os crucifixos nos edifícios públicos. Mas, quer dizer, isto são coisas que, evidentemente, são caminhos que são extremamente perigosos. Quer dizer, sinceramente, eu estou muito cético. Há aqui realmente um combate cultural. Portanto, as questões não são simples. Se em Portugal houvesse a quantidade de imigrantes que há em alguns países, em algumas cidades, eu tenho certeza que as tensões eram maiores, não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, há um problema de integração que nós temos que afrontar. E é o que eu digo, há países que realmente têm muita gente e há outros que não têm tanta. Agora, também é preciso ver uma coisa que é muito difícil, que aliás nós em Portugal experimentamos. Portugal está extremamente aberto, quer no governo, quer na oposição, à recepção de... Mas os imigrantes vêm para cá, vão-se embora. Não, e os que vêm saíram. E isto acontece, até no Luxemburgo acontece. No Luxemburgo acontece isso, quer dizer, e que tem condições sociais que a Alemanha não tem.
mas querem ir para a Alemanha. Pronto, é o sonho alemão, como era o sonho americano, como era o sonho da América do Sul no século XIX, por exemplo. Portanto, enfim, a questão é muito complexa. Fernando Rosas, acha que há também problemas de integração destas comunidades que se deslocam para a Europa? As comunidades que vêm Nomeadamente do países Islão, por exemplo. Da África e do Médio Oriente, etc., são social e culturalmente muito diferentes daquilo que são as práticas sociais e culturais na Europa. E, portanto, naturalmente há sempre problemas de integração. Mas quem os recebe deve saber recebê-los, deve integrá-los, deve ajudá-los a integrar, etc. Agora, eu gostava de dizer uma coisa. Na realidade, há aqui um descontentamento social que está a ser aproveitado pela extrema-direita e pelos partidos da direita tradicional, como dizia o Silva Pereira, para capitalizar descontentamento e para ganhar o poder e para consolidar aquilo que é a ameaça à democracia, tal como, pelo menos, eu a concebo em termos de sociedade. Mas o que é que a esquerda então... Porque é fácil pescar em ambiente de descontentamento social, em ambiente de efeitos da globalização, em ambientes de gente que tem pouco emprego, em ambientes que gente vive dificuldade. É muito fácil voltar as pessoas contra Mas esse não é o caso da Áustria, da Alemanha ou da Suécia. Contra o estrangeiro. E repara, a União Europeia tem uma enorme responsabilidade nisso, sobretudo os partidos que dominam politicamente a União Europeia. O que é que fez o Partido Popular, ali a que pertence o Rangel, relativamente ao Sr. Orbán na Hungria? O partido do Sr. Orbán é do Partido Popular. Claro. Houve alguma denúncia pública Tem havido muitas. Da política do Sr. Orbán? É expulso do Partido Popular por seguir uma política fascisante e racista? Mas... Nada. O que é que fez a União Europeia perante este escândalo do Sr. Trump? Quando veio lá os tipos da Rússia que se alegava que tinham envenenado não sei quem, coisa que aliás não ficou perturbada, cortou-se, expulsou-se diplomatas, fez-se um escândalo enorme, ainda antes das coisas serem demonstradas. Agora nunca mais ninguém falou no caso, que está por demonstrar também. O Sr. Trump divide os miúdos das famílias, separa as famílias. E o que é que fez a Europa? Não fez nada. Votos pios. Quer dizer, nenhum governo chamou os diplomatas americanos sequer para protestar em relação a isso. E, portanto, a Europa está impotente e está derrotada perante esta questão. E isto é extremamente grave do ponto de vista quer dizer, é preciso mobilizar as forças políticas e sociais na Europa o Fernando Rosas falava há pouco dos partidos de direita que tentam conquistar esse eleitorado mimetizando algum tipo de... São eles que integram a extrema-direita, chamam a extrema-direita... Mas os partidos da esquerda também têm sido impotentes para combater isto. Claro, mas quer dizer, nós estamos a perder essa batalha em termos de sociedade e de valores. O que eu não digo é que é preciso baixar os braços e deixá-los ir. Acho que é preciso mobilizar forças na Europa, acho que é preciso ir para o debate e acho que é preciso encarar também o modelo de desenvolvimento a prazo, a médio prazo, a longo prazo, que leva ao colapso destes países e à sua fuga maciça para a Europa. Não é a primeira vez que na história do mundo isso acontece. Os alandos, os vândalos, os suevos, os visigodos vinham da fome, da miséria, etc. E vinham armados. A distância entre um império romano decadente e a vinda das hordas bárbaras não tinha uma tão grande distância tecnológica e armada, mas eles vieram, instalaram-se no império e acabou... E destruíram o mundo. Portanto, agora eles vêm reformularam o mundo. As sociedades ficaram diferentes, quer dizer, foi diferente. Entrou-se numa outra época, mas com recuos em relação à magnificência do Império Romano. Agora é diferente, eles fogem à fome, à guerra, à miséria e vêm por aí fora. A Europa tem força administrativa, policial, para os conter, mas essa não é uma boa solução. Quer dizer... Nem boa nem má, não vai ser solução. Essa não é uma solução, porque eles vão se acumular... Não podem entrar, acumulam-se na Grécia e a Grécia explode. Não podem vir para a Itália, acumulam-se na Itália e de repente vem o Salvini... Não, e acabam por vir. E vêm. Portanto, a solução é a União Europeia ter um plano de integração com dignidade destas pessoas e em benefício das próprias sociedades europeias e, simultaneamente, repensar o modelo de desenvolvimento que leva
ao colapso de um grande número de países que faz com que esta gente Pedro Silva fuja. Pereira, o Ministro do Interior alemão deu à senhora Merkel 15 dias, até ao fim do mês, para ela resolver o problema da integração e dos imigrantes, nomeadamente no Conselho Europeu. Tem algumas esperanças em relação a esse Conselho Europeu que se vai realizar no fim deste mês? É porque os sinais são muito pouco animadores. Os sinais são muito negativos. É verdade. Acho, aliás, que os blocos anti-imigração estão hoje em dia em clara expansão, porque nós tínhamos uma atitude muito renitente dos chamados países de Visegrado em relação às questões relativas à Países que ainda agora recusaram uma mas que mini-cimeira agora esse fim de semana. manifestamente contam com uma aliança estratégica com a extrema-direita que está no governo na Áustria e agora também com a Itália. E, portanto, isto não promete nada de bom para uma solução construtiva para o problema da imigração. Mas eu queria chamar a atenção Mas só para uma o coisa, seguinte. se não houver essa solução construtiva, o que é que pode acontecer no imediato, nomeadamente na Alemanha? Bom, neste momento em que estamos a falar, a estabilidade da coligação na Alemanha não é um dado adquirido. Não é um dado adquirido. E, portanto, ainda hoje no Parlamento Europeu, falando com os meus camaradas do Partido Social-Democrata Alemão, eles reconheciam a existência de um problema para a sobrevivência da coligação no governo. O ministro anterior faz parte do partido irmão da Baviera e há eleições na Baviera, também não é? Quer dizer, mas, de facto, há uma divergência no interior da coligação quanto à forma como este problema pode ser resolvido e, evidentemente, que o SPD se bate por uma solução que esteja à altura dos valores humanitários que devem presidir à política de acolhimento dos refugiados. Agora, eu queria chamar a atenção para o paradoxo. É que há alguns dos países onde faz mais sucesso o discurso anti-acolhimento dos refugiados ou de imigração são aqueles que não receberam refugiados nem imigrantes e, portanto, alimentam todo um discurso que é muito fantasioso sobre a ameaça que sim, mas já o Brexit, por exemplo, teve muito mais sucesso exatamente nós não nos devemos, sítios onde não tinham nós não imigrantes. devemos negar os problemas. Evidentemente que existem problemas sérios na fronteira marítima europeia, é evidentemente que existem problemas de integração de refugiados e de imigrantes em alguns pontos da Europa e até um excesso de concentração em algumas cidades europeias, o que gera problemas também de integração e de dinâmicas culturais. Mas a verdade é que, os movimentos populistas exploram o medo com base num argumento falso sobre as dinâmicas de imigração e sobre a onda dos refugiados. E a primeira coisa que é preciso explicar é que, de facto, a Europa tem condições para acolher. Claro. Aliás, diminuíram bastante. E nós sabemos isso em Portugal. Porque Portugal, depois do 25 de Abril e do movimento de descolonização, recebeu 500 mil ou mais até ditos retornados depois do 25 de Abril, nesse processo. E à escala europeia, os números de que estamos a falar são números que as sociedades desenvolvidas europeias têm todas as condições. Mais uma razão para ser difícil perceber a rejeição que existe dos povos europeus em relação a este É por isso que este debate tem que ser feito em confronto. Em combate frontal, desmontando, desconstruindo estes argumentos. Eu acho que há soluções e a primeira coisa que isto não tem nada a ver. Eu estou a falar agora a curto prazo. Se isto correr mal no Conselho Europeu, o que é que pode acontecer? Repara, no caso da Alemanha pode acontecer uma de duas coisas. Ambas, do meu ponto de vista, mudarão o sistema político alemão. Porque vai criar-se pela primeira vez uma cisão entre a CDU e o seu braço bávaro, ou da Baviera, que era a CSU. Agora, pode ou cair o governo, ou então entrarem os verdes no governo, numa coligação CDU-Verdes-SPD. E, portanto, continuar Merkel nisso. Hoje, na imprensa alemã, esta hipótese era dada como uma hipótese viável, os verdes estão a disponibilizar-se muito para isso. E, portanto, no fundo, seria uma viragem, no fundo, o governo que estava entre o centro-direita e o centro-esquerda passaria a estar, digamos, do centro para o centro-esquerda e até para a esquerda mais um pouco. Isto é uma hipótese. Agora, há uma coisa que eu queria dizer aqui. Quem verdadeiramente tem dado soluções é justamente a figura mais importante do Partido Popular Europeu, que é Angela Merkel, que, aliás, defendeu uma coisa... Que é quem tem dado soluções. Sim, e que, aliás, defendeu uma coisa. Agora em Munique, há 15 dias, até numa conferência dos jornais parlamentares do PPE, e curiosamente, muito citada na imprensa portuguesa, que é um plano Marshall para a África.
ou seja, e isto seria totalmente fora do quadro orçamental europeu, mas era dizer, fazemos com a África aquilo que os Estados Unidos fizeram connosco depois da guerra. E com isto foi o que ela dinheiro. disse. Portanto, teria que haver o dinheiro. Sabe que aqui há um problema que às vezes os alemães não percebem muito bem, e não só eles, mas que é os Estados Unidos têm uma dívida brutal, não é por acaso. É porque eles, no fundo, pagam o preço de serem, de alguma maneira, uma potência global. Portanto, e a União Europeia, se quer ser uma potência, para justamente ser a favor destes valores em termos globais, vai ter que fazer... Mas a Alemanha até aqui tem dado todos os sinais de que não quer ser essa potência. Eu penso que há coisas que estão a mudar. O discurso de Angela Merkel aí foi claramente a criação de uma potência, da ideia de como potência externa, até com uma ideia que é sozinha em casa, allein zu Hause, portanto é como estamos agora, e portanto precisamos fazer isso. Mark Rutte, que quer o orçamento 1.0, veio dizer que temos que investir na política externa e, ao dizerem isto, deram um sinal interessante, que é estão dispostos a abandonar a regra da unanimidade na questão da política externa. Portanto, eu acho que aí existe essa vontade. Agora, sinceramente, eu acho que esta questão do grupo de Visegrado... Estamos mesmo no limite do... Acha que existe esta boa vontade? Eu tenho dúvidas que a União Europeia seja um caminho para a União Europeia investir... em África, quando não investe... em ser uma grande potência militar à maneira dos Estados Unidos, à custa de quê? Não é militar, é externa. Bom, mas eles nem sequer querem aceitar um sistema de compensação financeira para ajudar os países com a dívida soberana, que foi, aliás, criada por eles, mas quer dizer, criada pelos mecanismos que eles incentivaram, quanto mais agora para fazer... Eu acho que há muita retórica acerca disso. E o que é facto, a começar pelo próprio Presidente Macron, que faz grandes declarações em relação à Itália, mas a política de imigratória de França é das mais duras que existe na Europa. Portanto, tudo isto está minado aqui por muita retórica e por muita demagogia. Estes imigrantes que foram para a Espanha e foram acolhidos em Espanha, também não é para ficarem em Espanha. Sim. Também não vão ficar... Tem que ser redistribuídos, tem que haver uma política racional. Há uma contradição enorme que vai aparecer agora, que é a seguinte. Orban, a Áustria, a Baviera, estão muito com o Salvini, mas o Salvini o que quer é pegar uns imigrantes e tirá-los de Itália e pô-los lá. Portanto, entre estes aliados existe uma contradição fundamental. Porque o que quer o Ministro do Interior alemão neste momento é impedir que todos aqueles que pediram asilo em Itália uma política de possam ir tolerância zero para que eles não saiam da África. Isso não digo que também não seja. Isso será a lógica mais de Salvini do que dos outros. Os outros a perguntar porque é que os europeus têm isso. Pergunto porque é que os alemães responsabilizavam os judeus também. Quer dizer, o mecanismo do ponto de vista intelectual e cultural é o mesmo. É mentira, os judeus não eram responsáveis por aquilo que o Hitler dizia. E, no entanto, houve uma opinião pública na Alemanha que justificou o Holocausto e justificou tudo o que veio a seguir. O fenómeno tem inquietantes semelhanças com o que se passa hoje. E acho que, desse ponto de vista, há um grande combate a travar pelas democracias. Pedro Silva Pereira, já não vou conseguir dar a palavra, porque temos que fechar mesmo. Boa noite, até para a semana. Fica agora com mais transferências.